Olá pessoal, boa noite. Aguardando aqui a entrada de Rogério. Daqui a pouquinho ele está aqui para falar com a gente sobre esse tema aí de grande importância, que é os efeitos da pandemia, né, no aspecto psicológico, emocional, e como sair do medo à consciência, né, no aspecto de também poder se equilibrar, tendo a consciência dos cuidados que tem que ser tomados, né, para não se contaminar, para não transmitir também, e também a consciência de como sair desse momento de dificuldade. Então, a questão nos últimos meses temos visto aí, né, especialmente dia 31/12 foi a data que a OMS anunciou o primeiro caso no mundo, na China, e, e aí esse vírus se espalhou, né, pela Europa, para a América, chegou no Brasil em fevereiro, e na nossa cidade, meados de março, a gente começou a sentir os efeitos, né, com paralisação, com um monte de informações, inclusive desencontros de informações. Rogério chegando aí, boa noite. Eu já estou fazendo as considerações iniciais aqui, já te passo a primeira pergunta aí, Rogério. Então, nós vimos aí muito extremismo, né, nas informações sobre o coronavírus, sobre a pandemia, e isso tem causado, né, vamos dizer, quem aterroriza beira uma falta de ética do ponto de vista de exagero, talvez esses próprios. E quem minimiza também está faltando com a ética, quem demonstra irresponsabilidade com um tema tão importante também está fora de contexto. Então, nós precisamos encontrar e nos embasar mais nas questões técnicas, e não nas questões políticas. Então, com toda essa confusão de informações, e o medo, o pânico foi instalado, e os efeitos eles podem ser devastadores para muitos, né? Para uns de um jeito, para outros de outro jeito. E aí, isso tem causado pânico, ansiedade, dor, angústia, medo, especialmente o medo da morte, né? E aí eu já vou, daqui a pouquinho, fazer uma primeira pergunta para o Rogério. Então, tudo isso nos levou a esse momento de pânico mesmo. Então, está sendo causado, inclusive, eu vi várias notícias de jornais internacionais, dos órgãos de saúde internacionais, dos órgãos nacionais, estaduais, do grande aumento de problemas psicológicos nas pessoas, a procura, a demanda, a ansiedade. Então, isso tem causado grandes problemas. Imagina aquelas famílias, uma família grande, que as pessoas, cada um ia para um trabalho, as crianças para a escola, mas que moram numa casa pequena, muito pequena, e que agora todo mundo tem que estar junto. Olha o tamanho do problema social que a gente arrumou numa pandemia dessa natureza. Aí o pai não pode trabalhar, a mãe também não, os filhos não podem ir para a escola, não pode ir para um lazer, e aí está todo mundo junto, né? E tem que encontrar algo para fazer, algo útil, e pode gerar graves problemas, como está gerando. Então, eu queria, Rogério, passar para você a bola, fazer uma pergunta, e com certeza, gente, o Rogério é psicólogo, ele é conferencista, ele está bem antenado com o tema e vai nos ajudar a esclarecer bastante essas questões. Então, Rogério, diante desse todo o pânico que foi instalado, o que nós podemos fazer para conviver com todo esse medo e essa mudança de rotina, de repente, aconteceu nas nossas vidas? É como se fosse um terremoto que chegou de uma hora para outra. Como é que a gente pode trabalhar para a gente conviver e minimizar esse impacto todo?
Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade, Regi, de dividir aqui essa tela com você e estar falando aí para o seu público sobre um tema que, assim, particularmente eu acho importantíssimo, que é saúde mental, desenvolvimento pessoal, como a gente vai aprender cada vez mais a lidar com esse cenário, né, que nos foi apresentado. E eu até escuto em alguns meios uma frase ou um pensamento que eu acho assim muito complicado, que diz que estamos no mesmo barco. Mas não, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes. Alguns, e assim como eu, estou em um barco confortável, enquanto tem outras pessoas que estão em canoas ou estão em barcos que estão prestes a serem afundados. E aí, eu acho que esse momento é crucial e eu gostaria de ter a participação de vocês e sentir se o áudio está chegando bem. Aqui, para mim, a tela de regi às vezes dá algumas paralisadas e eu gostaria de saber se está chegando bem aí para cada um. Tá bom? Aí vocês dão um joinha. E, Regi, a gente vai responder essa pergunta durante todo o tempo aqui durante a nossa live, porque eu não tenho maneiras de falar sobre isso assim, agora a gente vai já falar sobre as soluções. Eu costumo dizer que uma boa ideia só chega a mentes preparadas. Então, a gente vai precisar preparar a mente das pessoas, levantar alguns conceitos para realmente trazer algumas possibilidades, soluções nesse sentido. É crucial investirmos no nosso autodesenvolvimento ou autoconhecimento. E entender que essa mudança de rotina, para muitas pessoas de fato é complicadíssimo e para situações mais extremas, a gente vai trazer algumas possibilidades ao final, mas para pessoas assim que estão com as suas funções mentais preservadas, pessoas que têm o que comer, pessoas que estão em casa, mas com todas as suas necessidades básicas satisfeitas, né? Vamos começar fazendo essa diferenciação. Eu acredito que a gente pode sim buscar alternativas. Primeiro passo é entender que, assim como o medo, o estresse, a ansiedade tem o seu lado destrutivo, são emoções potencializadoras também. Então, alguma dose de ansiedade, ela funciona como meio de ajudar a gente a produzir, levantar da cama, fazer as coisas, ajudar o próximo. Uma dose de angústia é fonte de criatividade, de inovação, né? Grandes artistas eram pessoas que, ou eram, não são, né? São pessoas que mantêm doses de angústia dentro de si. A tristeza, ela também é um sentimento que faz parte da vida. E às vezes a gente quer suprimir, reprimir alguns sentimentos que são naturais. E o mais importante é acolher esses sentimentos, entendendo que eles têm os seus polos, né? Eles se expressam numa perspectiva positiva ou negativa. Então, o medo, ele te ajuda a se proteger, ele te ajuda a enfrentar várias situações, a ter mais cautela, a ter mais prudência. Ele, em exagero, ou seja, tem pessoas que estão desesperadas nesse momento porque projetam filmes, ideias, imagens na sua cabeça de um ambiente catastrófico. E, às vezes, nutrido por informações que mais perturbam do que informam. E aí aprender a filtrar as informações e aprender a pensar, Regi, e eu acho que é um assunto que a gente vai caminhar aqui, é como pensar de uma maneira que gere mais bem-estar, mais alegria, mais paz, né? Como usar isso aí favoravelmente. Rogério, primeiramente agradecer aqui bastante o seu aceite, né, no convite de participar aqui. Já há alguns dias eu venho preocupado com esse tema, tenho ouvido pessoas, tenho conversado com algumas pessoas e eles têm relatado muito esse sentimento de angústia, né, de medo. Então, assim, eu quero agradecer muito pelo seu convite. Eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir com as pessoas, né? E eu vou pedir para as pessoas que já entraram aí, agradecer também por ter entrado, que manda também, clica no aviãozinho ali e manda para os seus amigos, né? Talvez eles até gostariam de estar acompanhando essa live, não está lembrando, ou não recebeu o convite. Mande para os seus amigos aí, para acompanhar junto com a gente aqui e receber essas informações importantes do nosso amigo Rogério Mendes. Rogério,
eu tenho percebido que o principal, assim, vem vários medos, né? É o medo do futuro, é o medo do desconhecido, mas assim, parece que está tudo atrelado num principal medo, que é o medo da morte. Como é que a gente pode controlar a nossa emoção para a gente ter um equilíbrio, né, vamos dizer, desse medo traumático, né, que fala de morte, e às vezes parece que tudo é melancolia. Como é que a gente pode controlar esse medo, entender melhor a morte? Muito boa pergunta, e eu vou fazer um recorte justamente em algumas palavras que você usou. A palavra controle, ela funciona para empresas, para um setor financeiro, ela funciona para uma viagem que você planeja e nesse planejamento você controla ali as variáveis, né? Ah, eu vou em tal época porque não vai chover, ou eu vou comprar uma passagem em determinado período que eu acho um preço mais em conta. Então, é como se na nossa cultura, o controle fosse algo muito valorizado, né? Então, assim, se eu coloco na internet, aprenda a controlar as suas emoções, eu acabo vendendo e atraindo mais a atenção das pessoas do que se eu colocar assim, compreenda as suas emoções ou saiba lidar com as suas emoções. E essa palavra ela é muito perigosa no contexto emocional, porque a gente não controla de quem a gente gosta, a gente não controla quem gosta da gente. Em essência, a gente não controla as coisas mais valiosas da vida, que entram para a esfera do amor. A gente não controla se a gente ficará ou não doente, né? Eu acho que é isso que vem atormentando muitas pessoas, essa possibilidade da morte, né? A morte batendo aí a todo instante nas nossas portas. Então, tudo isso está na esfera do imprevisível, do inusitado, da surpresa. Então, se nós deixarmos um pouco de lado a nível emocional esse desejo de controlar, naturalmente a nossa ansiedade abaixa, a nossa angústia, e aí a gente consegue lidar melhor, mais paz faz parte da nossa vida. É como se com isso a gente aprendesse a confiar em Deus, confiar na sabedoria da natureza, e com isso surge a esperança, com isso surge o otimismo, porque é bem por aí, sabe, Régio? O controle é algo muito perigoso. E eu não sei se o pessoal está acompanhando. Pessoal, quem é que eu adoro que o pessoal participa, viu, Régio? Quem é que gosta de controlar as coisas? Né? E às vezes a gente quer controlar nosso parceiro, nossa esposa, né? Quer controlar o marido, e a gente quer controlar os filhos, e quer desejar pelos filhos, pelo outro. E aí é como se a gente perdesse uma das belezas da vida, que é o inusitado, né? Rogério, você falou da questão de controlar a família, dessas relações. Esse também é um dos problemas, né? Esse aumento de pessoas dentro de casa, mais tempo, isso tem trazido desconforto, né? Algo novo também para nossas vidas, né? E aí existe, eu não vou nem aprofundar muito nesse tema, mas assim, é só para a gente entender melhor isso e você dar uma dica para melhorar esse relacionamento. Até porque tem gerado a questão da violência familiar, violência dentro de casa. E aí, para a gente inverter essa lógica, né? Aproveitar como é que a gente pode aproveitar melhor esse momento, mesmo com todas as limitações, como você falou na sua parábola aí, quem está naquele barquinho, parecendo com uma jangada de caule de bananeira, né? Vamos dizer, uma casinha, com toda a simplicidade, com muita gente, com todas as dificuldades, para ainda assim conseguir aproveitar esse momento de família e viver melhor, dar aquele abraço que estava faltando, né? Pelo excesso de trabalho, pela falta de tempo e tal. Né? Na semana que vem, eu já colocando no spoiler, a gente já agendou com uma psicóloga, que vai falar especificamente sobre essa violência doméstica.
mas eu queria que você desse essa dica aí do lado bom de estar próximo da família, de como melhorar isso e aproveitar esse lado bom. Ainda dentro desse aspecto, a gente tem. Nosso cérebro está muito treinado, né, para enxergar o lado negativo das coisas. E é muito possível treinar o nosso cérebro para sermos mais gratos, ou seja, aprender a extrair o que tem de positivo no que a vida nos apresenta. E eu vejo também, não só essa questão da violência familiar, seja contra a mulher, contra os filhos, mas eu também vejo o outro lado da moeda. Eu vejo famílias se unindo mais, se conhecendo melhor, e parece isso algo irônico, né? Família se conhecer melhor, mas é real. Às vezes, pessoas que conviveram muitos e muitos anos não se conhecem. E nessa pandemia, essas pessoas elas estão se aproximando mais. Sentimentos como generosidade, altruísmo, parte do dia a dia. Você começa a perceber que, quem sabe, sua mãe, seu pai está sobrecarregado, sua irmã, seu irmão vinha desenvolvendo uma atividade que você não enxergava e que agora, com essa proximidade, você passa a enxergar. E assim, uma coisa que me ajuda muito, que tende a ajudar as pessoas, né, até é algo que eu falo muito em treinamentos, que é o respeito. As pessoas muitas vezes distorcem o sentido do respeito. O respeito ao limite do outro. E, Rogério, o que você quer dizer com respeitar o limite do outro? Eu acredito totalmente que as pessoas elas sempre fazem o melhor que podem com o que tem dentro delas. Ou elas fazem o melhor que podem com os recursos que elas têm. Então, se alguém me magoa, se alguém me humilha, se alguém me prejudica, ela o fez, ou ele o fez por ignorância, falta de conhecimento. E essa ignorância é passível de ser compreendida. E quando eu tenho essa premissa dentro de mim, eu acabo respeitando mais o limite do outro. E em detrimento disso, eu respeito mais o meu limite. Ou seja, eu sempre faço o melhor que eu posso com o que tem dentro de mim. Não pelo olhar para a melhoria, para o desenvolvimento, para o crescimento. Então, se você introjeta, se você entende realmente esse pensamento, pessoal, as suas relações elas vão ficar muito mais fáceis. O seu grau de tolerância vai crescer muito. E ao crescer, esse relacionamento vai ficar mais saudável, mais amigável. E aí, com isso, a pandemia, esse momento de isolamento, né, de quarentena, ela vai ficar muito mais fácil. Vai abrir portas de novos aprendizados. Bom, Rogério, eu queria aproveitar e pedir ao pessoal que está na live aí para comentar o que eles estão fazendo para enfrentar, né? Pode fazer o comentário, cada um o que está fazendo para enfrentar esse momento e superar, né, essa dificuldade, essa coisa nova, difícil, dolorosa aí. Então, o que cada um está fazendo para isso? E o que você está fazendo, Rogério, para cuidar de você? Ô, Regi, como eu falei no início, pode parecer até um pouco chato, né, eu colocar dessa maneira, mas hoje uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu vou falar isso correndo o risco de ser muito mal interpretado, mas eu vou correr esse risco. Eu, de fato, sou uma pessoa privilegiada, e eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada. E essa pandemia, ela está me dando um monte de oportunidades, mas por conta da minha situação favorável. Então, eu meio que evito passar um pouco da minha experiência nesse sentido, porque eu acho que acaba não entrando dentro de uma realidade que eu sei que tem muitas pessoas vivenciando. E assim, hoje o que eu faço para poder trabalhar a minha mente é a meditação. Então, a meditação ela me traz um nível de bem-estar, de paz, que eu jamais percebi ser possível na minha vida. Jamais. E ainda sobre essa questão de privilégio, isso não é uma questão inerente de pessoas que vivem bem. Tem pessoas que são extremamente privilegiadas, têm as coisas, têm suas funções mentais preservadas, suas necessidades básicas e mais algumas satisfeitas, mas mesmo assim estão em depressão. Mesmo assim, eu conheço um monte de gente
cima, tem uma família estável, tem um trabalho, ganha bem, mas está doente. Então, ou seja, eu trouxe esse privilégio até para também gerar uma, vamos dizer assim, uma nova percepção sobre a pessoa que ela não é privilegiada, ela sofre, mas a pessoa que é privilegiada, ela tem outros tipos de sofrimento, e muitas vezes psicológica. Você acha que alguém que tem tudo, ela também não suicida? Eu já vi um monte de situações nesse estilo. Então eu estou trazendo isso, correndo muito risco, Regis, de ser muito mal interpretado, mas para trazer uma mensagem que do autoconhecimento mesmo, que o campo psicológico está em outra esfera. Por mais que isso impacta, outras coisas também impactam. Então, Rogério, algumas Livaldo pessoas... colocou algo importante aqui, ó, que eu queria comentar depois. Pode comentar, pode comentar. Deixa eu comentar, porque, cara, isso tem tudo a ver com o que eu estou me esforçando para passar. Tem muito a ver com ego, sabe? Eu acho que o sofrimento e a ansiedade, a angústia tem a ver com vaidade. E às vezes a gente se vê como muito importantes. A gente se vê como a peça muito valiosa de um tabuleiro ou no jogo da vida como mais importante do que o outro. E eu acho que isso é uma grande pegadinha da vida. E se a gente cai nessa pegadinha, é onde o bicho começa a pegar. Eu, certa vez, inclusive, falei sobre isso, sobre ser insubstituível. Cara, a gente é totalmente substituível. Ao não ser, obviamente, para sua família, para aquelas pessoas que te amam e você ama. Mas na esfera profissional, perceber essa dimensão, ela traz saúde mental. E ela traz menos peso, mais leveza para os seus ombros. Porque tem pessoa nessa pandemia que está assim, com os ombros extremamente pesados. A gente precisa aprender a limpar isso, a tirar isso. Ótimo. Ô, Rogério, várias pessoas comentaram aqui, uma parte delas falaram assim, que está aproveitando bem esse tempo com os filhos. Outro comentou que está aproveitando o tempo com os netos. E nunca vivi, a frase dela, entre aspas, nunca vivi um tempo tão importante e maravilhoso. É a história, né, de enxergar o lado bom. E às vezes, nesse tempo em que a gente vivia, a gente não tinha tempo para nada, às vezes nem para parar para pensar e conviver um pouco com a gente. Olhar, estar no ócio, né, vamos dizer assim, estar consigo próprio e buscando algo para fazer. Muitas vezes a gente nunca deu conta de fazer tudo que tinha para fazer. E às vezes deixava de valorizar essas relações. Então, eu quero, voltando àquela sua fala anterior, eu acho que está acontecendo, e eu tenho percebido, essa vontade das pessoas de fazer mais pelo outro, né? De ser mais altruísta, de, mesmo estando passando, aquela pessoa que está passando por dificuldade, também está querendo ajudar o outro. Porque às vezes tem outro com mais dificuldade, ou uma dificuldade diferente da sua, né? Então, eu fico pensando e acreditando que talvez essa é uma oportunidade da evolução como cultura, né? Às vezes sai de nós, dentro disso que você fala também, da importância individual, da preocupação consigo, de se valorizar muito, e começar a valorizar as pessoas, valorizar o coletivo, né? Porque haja vista que se nós estamos nos cuidando, não estamos nos cuidando só para nós. Nós estamos cuidando também para nós, cuidando para o outro fazendo a mesma coisa. Né? Então, assim, estão todos começando a ter essa noção da pequena importância individual e da valorização do todo. Se você acredita que essa pode ser uma oportunidade de uma evolução cultural em massa, vamos dizer assim, da sociedade como um todo, de pensar dessa forma, uma mudança de pensamento profunda. Acredito totalmente, mas totalmente nisso. Eu acredito que se a gente não aprender um monte de coisas aí com essa história, tá danado, viu? Eu vejo no meu círculo pessoal muita gente aprendendo. Eu até, assim, eu vi vários comentários super legais e que eu gostaria de comentar cada um, mas um me chamou muita atenção, que foi sobre os privilégios. Eu levantei essa bandeira correndo o risco até de soar antipático. Foi a Ana Mas Paula, eu acho que essa fez esse comentário. foi a Ana Paula. Loyola. E eu quis isso.
Viu, Ana? Eu quis correr esse risco justamente para levantar uma bandeira, e essa bandeira tem a ver em você se perceber enquanto privilegiado. E no momento que você se vê como privilegiado, é como se surgisse uma necessidade, uma missão, um propósito, um chamado para contribuir, para poder levar, porque é necessário equilibrar mais a balança da vida. Então, se nesse momento eu tenho tempo, se nesse momento eu tenho de comer, uma estrutura familiar, uma estabilidade psicológica, se economicamente tem uma estabilidade também, cara, não é possível que nesse tempo vago eu não possa fazer algo pelo outro. E aí eu acredito que esse momento ele pode ser crucial para que as pessoas se afinizem com a contribuição, com o amor, com o altruísmo mesmo, com fazer pelo outro. Seja uma live, seja uma ligação que você faz para um colega, para um conhecido, para um amigo, seja uma atenção especial que alguém da sua família está precisando. Porque o que eu vejo também, e que é muito comum, às vezes a gente foca tanto naquilo que está distante e esquece daquilo que está mais próximo. Então, às vezes você tem um tio, às vezes você tem um parente, ou às vezes ali mesmo da sua casa tem alguém precisando que você apenas a escute, sem julgamento, a escute de uma maneira cuidadosa. E aí, às vezes, a gente fica assim, querendo fazer um monte de coisas fora, e a gente esquece do núcleo. E quando a gente cuida do núcleo e pensamos em nós mesmos, como a frase de um amigo que diz que nós nunca somos maiores do que o nosso meio. Se eu cresço, o meu meio cresce. Se o meu meio cresce, eu cresço. Então é como se fosse uma simbiose que às vezes a gente tem dificuldade de notar, de perceber. Percebe? E aí eu vejo a importância disso, da gente crescer, da gente contribuir, às vezes até por egoísmo. E às vezes um egoísmo muito mais sofisticado. Ótimo, Rogério. Ficou muito claro toda essa questão. Eu queria até passar uma informação também para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade, que estão com nível de ansiedade alto, que estão perdendo sono, que estão se sentindo talvez um pouco fora do normal, que essas pessoas procurem, né, a unidade básica de saúde mais próxima, que elas visitem essa unidade, conversem com o médico, com o pessoal, e, se necessário, essas pessoas irão encaminhar para um especialista para fazer esse acompanhamento. É muito importante essa questão. E eu queria aproveitar, Rogério, e perguntar para você se existe maneira de melhorar essa saúde mental, esse equilíbrio, sem necessariamente ter que procurar um especialista. E quando é que a gente pode identificar que está na hora de procurar um profissional? Muito bom. Muito boa pergunta, Reg. Vou aqui para trazer algo bem claro. Pessoal, eu considero que na minha vida eu abri duas portas muito importantes. Eu encontrei duas chaves. A primeira chave eu encontrei aos meus 17, 16 anos para poder trabalhar a minha timidez. Eu era tímido, meio travado. E aí foi minha primeira chave, entrei em um curso de psicologia. E aí, hoje, assim, eu indico, evidentemente, que busquem um processo de autoconhecimento com um psicólogo, com um profissional, que participem de eventos, de treinamentos nesse sentido. Mas, assim, para o dia a dia, eu tive a minha segunda chave e eu abri, quem sabe, a porta mais importante da minha vida, que foi a porta da meditação. Quando eu abri essa porta da meditação e eu pude sentir os seus efeitos na minha psicologia, eu percebi que era fantástico. Eu percebi que era uma chave, quem sabe, uma das chaves mais valiosas que eu poderia encontrar na vida. E eu sei que muitas pessoas distorcem o que é meditação. Às vezes a gente confunde. Hoje, se você digitar aí no Google meditação e pesquisa científica, ou se você buscar um paralelo entre ciência e meditação, você vai encontrar um monte de coisas muito valiosas e que mostra a evidência disso para a saúde psicológica, para bem-estar, para concentração. Então, o que dá para o que eu mais indico que você possa fazer já hoje
é meditar. Meditar por 1 minuto. Porque a meditação ela precisa ser gostosa, ela precisa ser atraente. E, Rogério, o que é meditação? Como eu já faço meditação? Nessa live, escutando o Reginaldo, eu posso meditar. Eu posso me manter presente, consciente da minha respiração, do meu corpo, dos meus ombros, do meu diálogo interno, ou seja, o que eu falo comigo mesmo, né, as palavras que eu uso aqui. Eu posso colocar, assim que terminar essa live, algum tipo de música que me ajude também a relaxar a minha mente. E disso, essa concentração potencializa a minha autoanálise. Então, se eu faço a meditação com honestidade, eu vou entender muita coisa que aconteceu na minha vida, coisas até do meu passado, e vou fazendo meus mergulhos. E aí, com honestidade, eu vou trabalhando isso e tendo cada vez mais níveis de bem-estar. Então, Regi, eu indico sem sombra de dúvida, para quem, por algum motivo, não quer procurar um psicólogo, eu preciso reforçar a importância disso, caso você esteja com sintomas que impedem de fazer coisas importantes. Caso você esteja dormindo muito mal, caso essa ansiedade esteja prejudicando o seu dia, muita angústia, né? Aquele aperto aqui que sobe para a garganta e que parece que não sai, que fica preso, irritabilidade, né? Você acaba brigando por qualquer coisa, discute por besteira. Então, tudo isso são sintomas que te mostram que é legal buscar uma ajuda. Porque isso tende, e aí eu vou me permitir até ser um pouco realista e não pessimista, é que se você não buscar alternativas, essas coisas elas vão continuar dentro de você. Até que vai chegar um momento que o seu corpo vai absorver isso. E através das somatizações, você vai começar a ter dor de cabeça, pode até paralisar um membro do seu corpo, né? Aí não vai dormir mesmo, e aí vai assim. Então, assim, antes que isso aconteça, busque um tratamento, busque uma ajuda. Para as pessoas que estão estáveis, para as pessoas que querem melhorar mais ainda, eu indico a meditação, Regi. Não sei se ficou claro aqui, pessoal, vai me ajudando aí. Ficou claro. Né? Já era que teve uma pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando, a Keila, ela perguntou assim, a pessoa que contrai o vírus, às vezes fica meio taxada de vilã. Às vezes, aí, eu, particularmente, acho isso extremamente injusto. Como é que nós podemos ser mais empáticos com essas pessoas? E como essas pessoas podem, e eu conversei com algumas, como é que essas pessoas podem reduzir, às vezes, até um peso de culpa, porque elas foram taxadas de culpadas, de vilãs, né? Como é que elas podem se equilibrar nessa situação e como nós podemos ser mais empáticas com elas? Considerando que, de fato, essas pessoas são vítimas do problema, vítimas da pandemia, e não culpadas. Essa pergunta ela é ótima e inclusive, assim, eu aprecio muito honestidade, assim, nem sempre, né, a gente consegue, mas eu aprecio. Sabe que eu fiquei com medo, sabe, de pegar o corona e ser meio que o primeiro, os primeiros, assim. Para mim isso era fonte de angústia maior do que o próprio risco para o meu organismo. E também aquele medo de passar para quem eu gosto ou para outras pessoas. Então, assim, essa pergunta, eu acho que ela é sensacional nesse sentido, sabe? Da gente refletir sobre um monte de coisa. E principalmente sobre o julgamento. O julgamento do outro, no fundo, é um auto-julgamento. Não julgueis para não sermos julgados. Se a gente treinar nossa mente para respeitar o limite do outro, e a gente já tocou nesse assunto aqui há um tempo atrás, né, alguns minutos atrás. Por exemplo, eu vou trazer um cenário diferente para exemplificar isso. Tem pessoas que morrem de medo de falar em público, de fazer live, de se apresentar. E essas pessoas, no fundo, elas têm medo do julgamento. Ou seja, elas têm medo de errar, de passar de incompetente ou de alguma maneira não corresponder à expectativa do outro ou do grupo. Se nós julgarmos menos, a nossa percepção, ou seja,
é como se as lentes dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, ficasse muito mais apurada para não ter medo do julgamento. Então é como se isso fosse uma espécie de simbiose ou de conexão entre julgar o outro está relacionado com o julgamento aqui dentro. E aí, assim, de muito prático para a gente caminhar nessa direção é silenciar o julgamento. E como que eu silencio o julgamento? Meditação. A meditação é o melhor caminho para a gente diminuir o julgamento. Porque vai começar a aparecer algumas coisas na sua cabeça que, se você ficar julgando, você não aprofunda no estado meditativo. Ah, Rogério, mas eu não vou meditar, me dê outra dica nesse sentido. Trabalhe o seu diálogo interno, as coisas que você fala com você. Fulano eu vou entrar nos temas polêmicos, porque eu gosto, a galera gosta, né? Mas, fulano é burro porque ele vota no candidato A. Ah, não, mas fulano é um imbecil porque ele vota no candidato B. Ah, não, fulano é isso, porque ele pensa assim. Então, me parece que a gente está com um grande desafio. Não é do tempo de pandemia, isso já vem há alguns 2 anos atrás. Desse julgamento de quem é mais ou menos do que você. De quem é mais ou menos inteligente do que quem é mais ou menos produtivo, ou que tem mais sucesso ou menos sucesso. E aí gera uma espécie de competição que nos adoece. E aí vem um termo de um psicólogo que eu aprecio muito, Roberto Crema, que mais do que a gente pensar sobre a loucura, vamos pensar sobre a normose, que é como se fosse uma patologia da normalidade, onde todo mundo julga todo mundo por besteira, a gente se irrita por besteira, e a gente não respeita o limite do outro, a gente não respeita os pontos de vista, e aí começa a confusão, né? E a gente começa a brigar na internet, e começa a gerar inimizade, essas inimizades geram desconforto, né? Então é meio que por aí. Certo, Rogério. Tem um outro comentário que chegou aqui também para nós, assim, até relacionado à questão do consumo, que as pessoas separaram, né? Era uma sociedade consumista, toda hora querendo comprar uma coisa, querendo se apresentar e tal. E aí eu jogo até uma pergunta nesse sentido, que também é uma outra situação. Será que a gente, a partir do momento que a gente não está podendo consumir, você não tem motivos tão grandes para consumir supérfluos, será que também nós vamos evoluir nesse sentido, de valorizar mais aquilo que é a essência? Será que a sociedade também vai sair desse meio muito consumista para valorizar a cultura, valorizar coisas mais importantes do que o consumo de supérfluos em geral? Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma oportunidade de sermos mais minimalistas. Eu nem sei se esse é o termo correto, mas aquelas pessoas que conseguem viver bem com pouco. Isso acabar sendo uma nova cultura, onde a ostentação ela começa a ser instrumento de ressarcimento. E aí a sociedade ela vai começar a repensar e rever o que de fato é viver bem. E aí isso nos traz uma perspectiva muito interessante psicologicamente. Porque a competitividade tende a diminuir nesse sentido. Porque assim, se a gente compra um carro bonito, as pessoas a gente acha, né, que recebe amor por conta de um carro ou de alguma coisa nesse sentido. Quem sabe no futuro o amor, a percepção de amor vai estar muito mais condicionado com aquela pessoa que vive uma vida mais simples e que contribui, que ajuda e que tem uma vinculação com a natureza e que simplesmente se sente bem. Então, eu penso que numa perspectiva social, a pandemia ela vai nos desafiar frente a várias questões de igualdade. Assim como, se a gente não tomar cuidado, a discrepância social ela vai aumentar exponencialmente. Então, é até um autor que eu gosto muito, que é o Noah Harari, o Yuval Noah Harari, e ele traz discussões muito interessantes sobre a igualdade em detrimento de um avanço tecnológico.
e não só por esse avanço tecnológico, né, mas agora por outros desafios. Então, assim, eu penso que esse é o momento da gente segurar as rédeas e quem tem condições, quem pode, dedicar a contribuição. E dedicar por exemplos, dedicar pelas mínimas coisas mesmo, com a gente mesmo. Às vezes a gente quer ficar fazendo pelo outro, mas a gente não faz nem pra gente. Então, me parece que é como se fosse uma imagem que eu vi no Facebook, duas pessoas no Alasca, muito frio, uma pessoa à frente com um casaco, e a pessoa de trás tirou o único casaco que ela tinha e colocou na figura da frente, que já tinha um casaco. Aquela imagem chamou muita atenção, porque mostra uma predisposição das pessoas em querer fazer pelo outro, sem antes fazer por ela. E aí, na minha cabeça, pelo menos eu penso assim, quando você não consegue fazer por você, é mais difícil fazer pelo outro. Então é como se fosse um egoísmo mais inteligente, um egoísmo mais estratégico, né? A gente pensar na gente como meio de se melhorar para poder melhorar a vida do outro. Beleza, Rogério. Muito bem explanado aí. Nosso amigo aqui, Wesley Corrêa, ele é um amigo meu que mora lá em Orlando. Ele trabalha no laboratório Sanofi, laboratório francês, que inclusive esse laboratório também está prestes a descobrir a vacina. De vez em quando eu até converso com ele sobre esses assuntos. E ele está falando aqui, parabéns, Rogério, por falar de temas complexos de forma mais simplificada. Boa iniciativa da sua parte também, Reginaldo. Estou aqui trabalhando e acompanhando a conversa. O Wesley, eu vou até convidá-lo também, posteriormente, para uma live, para ele falar sobre a questão desse uso de medicamentos, como é que está, toda essa discussão que existe meio ideológica, né, sobre essa questão do uso de medicamentos e tal. Quero convidá-lo para falar de forma técnica, né, sobre essa questão, sobre a vida, como está a vida lá também, que ensinamentos, o que ele viveu lá sobre a pandemia, que a gente pode aprender um pouquinho aqui também. Beleza, Wesley? Você fica convidado e nós vamos agendar uma live aí contigo. Então, Rogério, tem uma outra grande preocupação, eu até fiz um vídeo semana passada, levantando essa bola, conversando com alguns profissionais da área da saúde, esses profissionais muito preocupados assim, com toda a situação, de voltar para casa, de contaminar a família, e estava assim, se abatendo num nível de estresse muito elevado. Estão, né, ainda. Aí eu até percebi que começaram a se criar mecanismos de atender esse pessoal, mas assim, ainda há uma preocupação. Primeiro porque a estrutura da maioria dos centros de saúde, dos hospitais, já é uma estrutura bem deficiente, assim, em termos de equipamentos, em termos de capacitação. Então, assim, pegou todo mundo despreparado. E, às vezes, faltou também, por parte de algumas autoridades, essa preparação, né? De certa forma, estamos despreparados, a grande maioria, principalmente no interior. Então, como contribuir com esses profissionais? O que eles, para acalmá-los um pouco, porque eles é que cuidam de todos nós, né? Então, assim, eles realmente têm uma responsabilidade muito grande, os profissionais de segurança, os médicos, enfermeiros, os recepcionistas, os maqueiros, os técnicos de enfermagem, todas as pessoal da limpeza, todo o pessoal, segurança, corpo de bombeiro, todo mundo que está ligado diretamente na linha de frente. Então, esse pessoal também tem sofrido muito. Eles têm a missão, aquela necessidade e até o desejo de ir resolver o nosso problema, mas o medo também por trás de tudo isso. Então, o sofrimento deles não está pequeno. Como é que você vê isso? Eu gostaria de iniciar essa fala externando a minha gratidão. Eu falo imagino porque de fato eu não estou lá para vivenciar o dia a dia. Mas eu imagino o nível do desafio que é estar nessa pandemia na posição de cuidador. E aí a gente não pode resumir só o médico, mas todos os profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, próprios psicólogos, fisioterapeutas, toda a equipe multidisciplinar que estão aí enquanto cuidadores. Porque às vezes
a própria pessoa, ela não dá conta de se conscientizar que ela precisa de ajuda. E às vezes é necessário sim um olhar externo para poder dar um apoio, para poder sugerir, porque a exaustão, né, de estar ali no dia a dia, o estresse, ou seja, o desafio constante, a cobrança social, somada com o risco do adoecimento, somada com a morte que está ali batendo, não tá batendo na porta da sua casa, não, está batendo na porta do seu quarto, porque está ali muito próximo. Então, todo esse contexto pode gerar insônia, falta de concentração e várias outras características que pode prejudicar a performance desses profissionais. Então, assim, eu penso que é de crucial importância, alguém colocou aqui fonoaudiólogos, show de bola, se eu estiver esquecido, nutricionista, de alguém da área da saúde, vocês vão me corrigindo aí. Então, assim, eu penso que a sociedade, ela pode estimular o setor público a ter cada vez, não só em Salinas, mas no Brasil, né, de uma forma geral mesmo, a ter cada vez mais um cuidado com esse profissional. Porque às vezes o ser humano, e eu vou me colocar, porque quando a gente fala ser humano, fica parecendo uma coisa distante, né? Eu tenho dificuldade de valorizar o trabalho de pessoas que às vezes estão distantes da minha realidade. Então, como Rogério tem essa predisposição de não enxergar o desafio do outro, o esforço para poder entender um pouco mais da realidade, pesquisar, se aproximar, fazer uma ligação, sugerir alguma coisa, montar um projeto de apoio mental ou psicológico para essas pessoas, eu penso que é de crucial importância. Pelo que eu sei, eu pesquisei muito pouco sobre isso, me parece que a prefeitura já está realizando esse trabalho, né, de apoio para esses profissionais. Então, eu reforço e assino embaixo desse tipo de iniciativa para uma escuta cuidadosa sobre as demandas desses profissionais, porque a diminuição da sua performance vai gerar um impacto ali na comunidade, na sociedade. Então, Regi, assim, meu ponto de vista é que precisa, assim, de uma atenção, assim, super especial mesmo. Estou vendo aqui, isso mesmo, comunitários de saúde, todo mundo, gente, que está envolvido precisa de um cuidado, de uma atenção muito, né? Como Falei nós não demais. somos especialistas na área de saúde, a gente lembra de todas as profissões, né? Mas acredito que são mais de 15 diferentes profissões na área da saúde, né? Sem contar as especialidades médicas e tal. Mas, assim, eu vou fazer duas perguntas aqui, porque são Lau e Nivaldo. Nivaldo fala assim, o autoconhecimento reduz o impacto dos julgamentos? Aí eu vou num assunto que você colocou aí próximo agora também, já para responder as duas de uma vez. O excesso de informação e essa ansiedade por pessoas, às vezes, até despreparadas, querer jogar informação toda hora, muita live, muita informação de toda a natureza. Como é que a gente pode controlar isso para selecionar melhor o que ouvir, né? O que a gente consumir nesse momento? Até isso provoca muita ansiedade. Se você fala, não, tem que aproveitar meu tempo, vou fazer um curso disso, um curso daquilo outro, eu tenho que ouvir isso e tal. Isso também é um grau de ansiedade, né, que causa problemas. Como é que a gente pode equilibrar isso e selecionar melhor esses conteúdos, Rogério? Eu vou buscar aqui a melhor maneira de responder as duas perguntas, né, de uma forma só. Eu tomo muito cuidado, Regi, e até assim, assisto muitas lives e participo de alguns cursos, e eu sinto que o mercado de desenvolvimento pessoal tem pendido para algo muito perigoso, que é uma espécie de ditadura da alta performance ou ditadura da produtividade, e uma ideia que eu penso ser perigosa, que aproveitar esse tempo para poder tipo mergulhar de cabeça e fazer uma pós-graduação e assistir um monte de curso e ler bastante, estudar, aquela coisa. Eu acho que a gente pode treinar a olhar as coisas sempre com sabedoria e com prudência. Então, o primeiro passo
é entender que às vezes o que você precisa é dar um passo para trás mesmo, para depois dar dois para frente. Ou seja, talvez o momento não é de você comprar um monte de livros e um monte de curso na internet, fazer um doutorado, uma pós-graduação. Talvez o momento é de você estar mais com sua família, de você cuidar de aspectos que são fundamentos da boa saúde mental. E às vezes você quer entrar num campo do periférico e esquece do fundamento, dos pilares. E aí, às vezes, a pandemia ela pode estar justamente nos mostrando que a busca pela alta performance está adoecendo um monte de gente. E assim, quando eu falo isso no ambiente corporativo, o nego não gosta, né? O povo não gosta muito. Mas aqui, assim, no nosso contexto, eu acho que dá para a gente tratar isso com mais maturidade. Então, assim, o primeiro passo é ter esse cuidado. E sim, o autoconhecimento, respondendo à pergunta do Nivaldo, o autoconhecimento, ele diminui o julgamento, sim. Principalmente porque você começa a perceber mais as suas sombras. É como se dentro de nós tivéssemos a luz, ou seja, aquele lado divino, mas, por outro lado, a gente tem as nossas sombras, as nossas complicações. Nossos traumas, aquelas coisinhas que a gente passou aí no passado e está mal resolvido. E para que a gente ache a nossa luz, é necessário cuidar das nossas sombras. É como diria o Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra muito conhecido, e assim, eu sou apaixonado por ele. Ele fala que para que uma árvore chegue aos céus, precisa fincar raízes no inferno. É uma frase forte. Diz simplesmente isso. Cuide das suas sombras, ou seja, enfrente as suas questões. Perceba o quanto que você, vou falar vocês, eu, todo mundo que está aqui na live, o quanto somos vaidosos, prepotentes, arrogantes, o quanto somos vitimistas, também é um tabu falar sobre vitimismo, mas eu vou arriscar nisso. O quanto nós somos egocêntricos, o quanto nós somos narcisistas, apegados demais, porque às vezes a gente confunde amor com apego. E é uma confusão que a gente assim, se engana bonito. A gente acha que é amor, mas no fundo é apego. Então, dentro de um processo psicológico, de uma ajuda profissional, ou até mesmo pela meditação, você tem condições de enxergar esse lado sombrio. E quando você enxerga esse lado sombrio, sua saúde mental melhora, que é uma maravilha. Tá? E a gente aceita também, sem aquele sentimento de culpa. Tá? Bom demais, hein? Bom demais essa resposta. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só rever aqui o nome. Lai Ramalho. O desaceleramento mental pode ser considerado um começo de depressão? Desaceleramento. Tem que tomar cuidado com essa palavra, porque eu teria que pedir para ela explicar um pouco melhor para mim o que ela quer dizer com desaceleramento mental. A meditação é um meio de você desacelerar sua mente. Só que... Enquanto ela nos responde, eu vou fazer um comentário baseado no seu comentário anterior, um pouco anterior. Essa questão que você colocou de talvez não se sobrecarregar em querer aproveitar muito esse tempo, mas sim aprender mesmo a lidar ali com as relações familiares. Eu tenho percebido, aí já é um sentimento meu, né, de aquela necessidade, né? Parece que a gente, humano, parece que é sempre assim, né? Quando você perde, quando você tem, você não dá muito valor, você dá mais valor naquilo que você não tem. E quando você perde aquilo que você tem, você dá muito mais valor ainda. E essa restrição, né, que a gente não pode encontrar com os amigos, a gente não pode encontrar com os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa família. E às vezes assim, você olha, você teve tanta oportunidade de abraçar, de comemorar, de estar junto, e você não aproveitou tão bem esses momentos. Então, aí que eu acho também que é um outro lado positivo, o lado da consciência, de que a gente está evoluindo com
isso. Eu tenho certeza, passado tudo isso, nós estaremos melhores, nós seremos melhores. Até nisso a gente vai ser muito mais afetivo, a gente vai querer estar mais próximo. Obviamente, a gente vai ser mais cuidadoso com a higiene, com tudo. Acho que a gente vai estar dando um passo também nessa direção. Mas, assim, a gente vai amar muito mais as pessoas. Acho que a gente já está amando, já não está podendo expressar tanto num abraço. Os abraços serão mais apertados, mais valorizados, assim. Então, eu tô crente que a gente vai evoluir nesse sentido. E aí já é um sentimento meu mesmo, assim, desse desejo. Assim, eu vou lá, às vezes, na roça levar uma feira para meu pai, levar alguma coisa que precisa, e não aproximo dele, mas, assim, eu sinto aquela vontade de dar um abraço nele, e a gente está impedido. Então, isso vai aguçando esse desejo, e acho que a gente vai, sim, voltar muito melhores para depois dessa pandemia, depois de todo esse aprendizado que a gente está vivendo. Você quer comentar em cima disso? Acabou, não foi uma pergunta assim, direta, mas você acredita também nessa transformação? Ah, totalmente. Eu acredito 100% nessa transformação. No início da live, eu falei sobre essas pessoas que estariam na jangada, né? Essas pessoas que, a meio essa tempestade, estão em situações adversas. E eu penso que a fé, ela é um instrumento muito poderoso para lidarmos com toda essa situação. A fé, ela bem trabalhada, ela pode trazer saúde mental, ela pode trazer esperança, otimismo, e dentro da própria espiritualidade, porque assim, às vezes, enquanto psicólogo, muitos profissionais têm receio de falar do campo do divino, do sagrado, da espiritualidade, né? E eu penso que em situações extremas, a melhor maneira é através do sagrado, da espiritualidade, da fé. Então, independente do que alguém esteja passando, se esforçar para filtrar o lado positivo e, se possível, até ser grato. Eu acho que talvez pedir isso seja demais nesse contexto, mas eu faço isso porque eu acho que é possível. É possível ser grato pelas adversidades. Eu acho que a adversidade ela também favorece, creio, tem sempre uma semente de dádiva dentro das coisas ruins. Então, com fé, com esperança, e eu até recentemente postei uma foto, lá em casa tá assim, sempre aparecendo esperanças, né? Aqueles bichinhos verdinhos. E é tudo a questão mental, da gente treinar mesmo, como se fosse um músculo. A gente vai para academia, né? A gente cuida da alimentação, mas parece que a gente não cuida dos pensamentos. E aí, o meu recado aqui é para que as pessoas cuidem dos pensamentos dela, para que elas meditem, para que elas busquem um profissional. Não espere a coisa ficar feia, né? Busque antes aí de ficar feia. Sim. Rogério, eu estou vendo aqui um aviso que falta 1 minuto e 40 para a gente finalizar. O limite é 1 hora, né? É 1 hora. É isso mesmo? A Então, live assim, aqui eu queria falar só uma fala e uma pergunta. E aí você finaliza. A questão da resiliência. Eu também acredito que ao passar mais essa, assim como você está subindo uma montanha muito difícil, com um peso muito grande nas costas, mesmo aquele que está numa jangadinha, dentro do mar revolto, né? Vamos dizer, naquela casa apertadinha, faltando muita coisa, com muita dificuldade, quando a gente vencer isso, a gente estará muito mais forte. A gente terá aprendido muito, como nós comentamos aqui, e estará muito mais forte, preparado para as próximas grandes tempestades que virão, naturalmente. E eu queria fazer a pergunta, só aquela última em poucos segundos. Qual naquele sentido da esperança, como é que a gente sai desse medo para consciência positiva para a gente avançar? Finaliza comigo. Eu vou dar 2 dicas bem simples. Uma dica é você baixar um aplicativo, eu não lembro aqui, eu acho que chama The 5-Minute Journal, é uma sigla em inglês. Só falta 28. Geolande está passando. 28? Baixa esse aplicativo, se eu pronunciei errado aí, Geolande, me corrige. É um aplicativo de gratidão, para você treinar gratidão de manhã e à noite. Se você treina seu cérebro para sentir grato, isso é cientificamente comprovado,
que vai ajudar muito aí na sua vida, no seu campo emocional, um monte de coisas. E a meditação. Acabando aqui, muito obrigado, pessoal. Finalizando, obrigado, Rogério.